Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens sobre gratidão. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre gratidão. Nós estamos no final de um ano e eu quero que você fique bem atento, irmãos. Eu gostaria, Denis, que ninguém ficasse em pé, ninguém estivesse do lado de fora. Você sabe que nós temos só um culto por semana. Você só tem uma palavra na semana. E é interessante, irmãos, porque a gente tem um problema. Quanto mais espirituais nós nos julgamos ser, menos voltados à palavra nós nos tornamos. Eu acho interessante, né? Porque isso é uma maturidade complicada. Porque quanto mais maduro você se torna, mais você entende que você precisa da palavra de Deus para tudo na sua vida. Você sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas você ouviu lá na conferência, ouvir a palavra de Deus no original é ouvir a pregação da palavra. Vira para quem está do seu lado, diga fé, diga com verdade, diga fé, vem pelo ouvir da pregação da palavra. Diga para ele, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. É por isso que você não pode abrir mão de estar aos domingos. Você pode negociar qualquer coisa, mas não negocia. Você só tem um culto na semana, onde a palavra é liberada, e aonde a palavra é liberada, a fé é produzida no seu coração. Negocia muita coisa, negocia outras programações, negocia outros programas, outras coisas, mas quero te falar, você não pode negociar aquilo que produz a fé no seu coração, porque a Bíblia diz que só agrada ao Senhor aquele que se move por fé. Sem fé é impossível. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível. Agora a fé vem pela pregação da palavra. Então eu oro para que essa noite você receba a pregação da palavra e a fé possa ser produzida no seu coração, em nome de Jesus. Mas nós estamos no final de ano, e no final de ano é interessante porque é um período de nós avaliarmos muitas coisas que aconteceram. Nós estamos entrando agora no último mês do ano de 2016. E eu tenho percebido que há uma deficiência muito grande em nós, no que se diz a gratidão. Em todas as retrospectivas que nós fazemos, há uma tendência muito grande no nosso coração de enxergar só os aspectos negativos das coisas. E a gratidão, e o Espírito compartilhava muito ao meu coração esse final de ano, porque assim como você, eu comecei a fazer a avaliação daquilo que eu vivi nesse ano, e nós ainda não encerramos o ano, mas mais poderoso do que isso, se não houver um espírito de gratidão, você tem a tendência de terminar um ano igual ou pior do que você entrou nele. Se não houver um espírito de gratidão, há uma tendência de que você não evolua naquilo que você faz. E quando nós falamos sobre a gratidão, ela não é um ato isolado de alguém que recebe algo muito grande. Obviamente, irmãos, que se eu dissesse aqui, olha, irmãos, eu estou dando um carro zero, e eu escolhesse você, te ligasse no final do culto e falasse, olha, vem aqui, volta aqui no prédio da igreja, porque eu vou te dar um carro zero. Quantos voltariam? Pelo amor de Deus, a maioria não voltaria. Quantos aqui, se eu dissesse que iria te dar um carro zero, e que você, olha, volta aqui no prédio que eu vou te dar um carro zero, quantos voltariam? Erga a sua mão. Tem gente que ainda não volta. Bom, não sei o que acontece com você. Se você falar, pastor, o carro está lá do outro lado, eu não vou ter problema nenhum de buscar. Agora, alguém que recebe um carro, se eu falasse para você, olha, quantos aqui não tem casa própria, eu vou te dar a casa própria hoje, e aí eu te desse essa casa própria, qual que é a tendência natural de alguém que recebeu um presente muito grande? Eu te dou um carro zero, você ia chegar aqui e falar, pastor, pelo amor de Deus, esse carro que você me deu aqui é um Honda, poxa, eu gosto mais de Toyota, pelo amor, poxa, não sabe fazer direito. Alguém teria essa atitude? Certamente que não. Qual seria a atitude de alguém a receber um carro? Seria uma atitude de gratidão. Por isso todo mundo sabe ser grato. Vira para quem está do seu lado e diga, todo mundo sabe ser grato. Você há de convir comigo que todo mundo sabe ser grato. Todo mundo sabe ser grato diante de alguma circunstância, diante de alguma situação, todo mundo sabe ser grato. Agora é interessante porque a gratidão,
Quando nós falamos de alguém grato, a gratidão não é um ato isolado de alguém que recebeu um grande presente. Gratidão não tem a ver com alguém que, porque diante de uma circunstância como essa, porque quem é grato não é grato esporadicamente. Quem é grato não é grato só quando recebe algo muito grande, que ele julga muito grande. Quem é grato porque é grato. É grato porque tem a ver com ele. Gratidão, no dicionário, é interessante porque gratidão não tem a ver com o outro, tem a ver conosco. Independe do quanto o outro fez, gratidão tem a ver conosco. Olha o que é no dicionário gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outro por ter feito algo que foi benéfico para essa pessoa. Gratidão, então, é um sentimento de dívida. Quem é grato, ele se sente em dívida. Não tem a ver, gratidão não tem a ver com uma fase da sua vida, não tem a ver com uma situação confortável. É interessante, irmãos, porque quando está indo tudo bem, é fácil ser grato, é ou não é? Quando vai tudo bem, é fácil ser grato. Quando as coisas estão bem, é fácil ser grato. Quando a minha esposa faz só o que eu quero, é fácil ser grato. Quando a minha filha faz só o que eu quero, é fácil ser grato. Quando Deus faz só o que eu quero, é fácil ser grato. Mas é interessante que a gratidão não é uma resposta a algo grandioso do outro. Gratidão tem a ver comigo. Gratidão, e o dicionário diz, gratidão é alguém que se sente em dívida para com o outro. É interessante, porque gratidão, pessoas ingratas, elas sempre usam a dificuldade como pretexto. Elas sempre estão dizendo, olha, eu não sou grato porque está faltando algo. Eu não sou grato porque isso aqui ainda não aconteceu. Você já viu isso? Tem gente que vive num ciclo de ingratidão e de infelicidade. Mas por quê? Porque ela ainda não tem o que ela gostaria de ter. Ainda não aconteceu o que ela gostaria que acontecesse. Eu vou te falar uma coisa, olha aqui para mim. Você é gente também, amém? Se você for gente, você nunca vai ter uma temporada da sua vida sem dificuldade alguma. Por quê, pastor? Porque a vida, é inerente da vida ter dificuldade. Se você tiver pouco dinheiro, você vai ter dificuldade. Dificuldade em conseguir comprar as coisas, Se você tiver muito dinheiro, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade como administrar, quem você vai colocar perto de você, quais são os reais valores que você precisa. Se tudo na vida, certamente, se você for jovem, você tem muitos benefícios de ser jovem, mas tem muita dificuldade de ser jovem. Depois você casa, tem muita dificuldade para se casar. Ah, pastor, a vida, né, essa vida difícil. Eu não estou dizendo que a vida é difícil, eu estou dizendo que a vida de qualquer pessoa, ela é movida por desafios, faz parte da vida. E quem é ingrato, ele sempre está pautando a sua ingratidão em algo que ainda não aconteceu. E aí, sabe qual é o problema? É que se você for esperar para acontecer, e aí é interessante, porque acontece o que a pessoa disse, olha, eu não sou grato por conta disso, e aí acontece o que ela queria. Quando acontece o que ela queria, uma outra coisa está fora daquilo que ela queria, e aí há um ciclo de ingratidão profundo. Mas é interessante porque quem é ingrato, ele olha sempre as circunstâncias, e ele sempre vê algo de negativo nas circunstâncias. Ele sempre vê algo de pessimista nas circunstâncias. Gratidão não tem a ver com uma fase da sua vida, não tem a ver com viver uma situação confortável. Pessoas ingratas sempre usam como pretexto a dificuldade de agradecer, porque lhe falta algo que caso elas tivessem, elas sentiriam falta de outro algo, e assim jamais teriam disposição de ser gratas. E interessante porque Paulo fala um pouco lá em Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses 4:11, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre a vida dele. Paulo fala um pouco sobre a história dele, e Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, verso 11, olha o que a Bíblia diz: não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias. Ele diz: já aprendi a me contentar com as circunstâncias em que me encontro. Verso 12: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer
necessidade. E aí ele termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Erga sua mão e diga assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, não é um paradoxo? Paulo aqui, ao contrário do que alguns acham, Paulo não está fazendo uma canção de mediocridade. Paulo, quando diz: olha, sei passar fome, sei ter abundância, sei passar privação e sei também viver na abastança, em todas as coisas, de toda forma, eu aprendi a ser contente. Irmãos, o nosso evangelho parece não ser muito apropriado ser alegre no momento da adversidade. Parece não ser muito apropriado ser alegre no momento da fome. Tudo bem, pastor, eu estou alegre, eu estou contente, porque eu estou no momento da provisão e da abastança. Mas no momento da fome, parece não ter muito a ver com o nosso evangelho, você ser alegre no momento da fome. No nosso evangelho, parece que não há muita alegria na escassez, com a falta de suprimento. Agora é interessante porque aqui Paulo não está fazendo a canção da mediocridade. Paulo aqui não está dizendo que o seu evangelho precisa ser um evangelho medíocre. Ele não está dizendo que o seu evangelho precisa ser um evangelho que você vai passar fome. Ele não está dizendo que o seu evangelho precisa ser um evangelho que você vai passar provações e dificuldades. Mas ele está dizendo: vai acontecer também no seu evangelho. Ele está dizendo: eu aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Eu aprendi a lidar com os dias bons e com os dias ruins. Mas no final ele diz algo que faz com que todos os dias e todas as circunstâncias se tornem as melhores possíveis. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora é interessante porque Paulo aqui, ele está fazendo uma canção de gratidão. Ele aprendeu a se contentar e ser alegre com tudo. Eu quero te dizer, não meça o amor de Deus pelas circunstâncias. Tem irmãos que no dia que está tudo bem, ele está alegre. E é interessante porque Deus tem falado comigo: a base da sua alegria denuncia aonde está o seu coração. O que te deixa alegre, ou melhor dizendo, olha aqui para mim, o que te deixa triste mostra onde está o seu coração e aonde estão baseadas as suas expectativas. O que te deixa triste? O que te tira o sono? O que te tira a paz? Eu te falo, tome cuidado, muito provavelmente esse é o Deus do seu coração. Ah, pastor, um relacionamento me tira o sono, me tira a paz, então ele tomou um lugar errado. Pastor, as finanças me tiram o sono, me tira a paz, tomou um lugar errado. Tem líderes, pastores que perdem o sono. Eu não estou falando de perder o sono de inspiração. Talvez você é como eu funciono na madrugada. Às vezes eu vou para minha cama e eu tenho uma santa inveja de quem deita e dorme, irmãos. Meu Deus, eu tenho inveja demais. Porque pense em alguém que põe a cabeça na cama e aí alguém diz para mim que eu tenho cérebro hiperativo. Eu não sei, porque eu não sou hiperativo, mas meu cérebro ficou complicado. Mas eu deito na cama e eu começo a pensar, e às vezes eu percebo que é o Espírito falando comigo, eu alimento aquilo, e aí dá 1h30, 2 da manhã, eu caio da cama, levanto, abro meu computador e começo ali a desenvolver o que eu tenho para desenvolver. Eu não estou falando de perder o sono dessa forma, eu estou falando de perder o sono com a falta de paz, perder o sono com a ansiedade, perder o sono com o medo da manhã, com as previsões altamente negativas. É interessante, sabe por quê? Porque Paulo está dizendo: eu aprendi a medir o amor de Deus, não pela circunstância que eu me encontro, mas pela beleza e pela realidade de quem Ele é. Por isso eu entendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se está tudo bem, eu estou alegre. Se não está tudo bem, eu estou alegre. Se eu estou prosperando, eu estou alegre. Mas se eu estou passando por uma dificuldade, eu estou alegre. Agora eu te pergunto: como alguém pode viver uma vida assim, de alegria constante? Como alguém pode viver uma vida de gratidão constante? Olha aqui para mim, Paulo aqui em Filipenses está nos ensinando a ser gratos. Mas é interessante porque ele não exclui os problemas. Seria muito fácil eu orar hoje e falar: irmãos, quantos aqui querem crescer em gratidão? Quantos querem? Eu ia falar: se eu vou orar por você agora, não vai acontecer mais nenhum problema na sua vida até o dia que você morrer. Aí estava fácil, não estava? E é esse conceito que algumas pessoas têm. Mas sabe o que é interessante? É porque Paulo não exclui o problema no fator gratidão. Ele diz: ainda que tenha fome, ainda que tenha adversidade, ainda que tenha problema, de toda forma eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Agora, certamente, quando eu imagino Paulo escrevendo isso aqui, você imagina Paulo com uma cara abatida, irmãos? Muitas das cartas e das epístolas, Paulo estava preso. É contraditório, porque eu não sou pregador que crê no evangelho de mediocridade nem de pobreza. Não sou um pregador que crê numa vida de constante deserto. E aqui entra algo, porque existe o deserto na graça e o deserto na lei. Qual é o deserto da graça, pastor? É o deserto que durante 2 anos o povo peregrinou, na verdade o povo caminhou, e Deus coloca eles na porta de Canaã. Mas aí eles têm uma atitude rebelde contra Deus. Eles olham gigantes, as cidades fortificadas, e eles voltam e falam, olha, não tem como conquistar. E aí Deus agora amaldiçoa o povo, e eles entram no deserto da lei, 38 anos andando em círculo. Se você for para Israel, você faz esse percurso em 400 quilômetros. Irmãos, 400 quilômetros é muito pouco. Você imagina alguém ficar 38 anos andando em círculo num deserto de 400 quilômetros. O povo ficou peregrinando naquele deserto. Na verdade eles se estabeleceram ali, mas durante 38 anos, parado no mesmo lugar. Agora por quê, pastor? Porque o deserto da lei é para quem foi reprovado por Deus. O deserto da lei é para alguém que é ingrato. Sabe o que Josué disse? 2 homens, Josué e Caleb, eles disseram, vamos subir e conquistar a cidade, porque o Senhor já nos deu. Mas como alguém, no meio de uma adversidade, pode olhar para um gigante e ficar alegre, e ter a certeza que Deus vai fazer? Somente alguém que se sente muito amado por Deus. Somente alguém que tem convicção de um amor irrestrito de Deus. Pastor, o que mais nos impede de sermos gratos? A culpa e a condenação. O problema da falta de convicção de que você é amado é quando chega o dia mau. Nós conseguimos até ser gratos no dia bom, mas quando chega o dia mau, há um problema, porque nós colocamos em xeque a bondade de Deus. Quando chega o dia mau, nós colocamos em xeque o amor de Deus por nós. Quando chega o dia da dificuldade, você não consegue ser grato pela dificuldade. Esses dias eu estava vendo um pastor falando, e lamentavelmente a nossa vida em determinados momentos, ela vai ter momentos, e você precisa de colocar algo no seu coração. Eu sou grato ao Senhor porque Ele é bom, não por causa das circunstâncias. Em todo o tempo Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Esses dias eu ouvi o testemunho de um pastor, a esposa dele faleceu. Óbvio, não é bom, não é um dia bom. E aí, ele disse que quando ele entrou no velório da esposa, com os filhos pequenos, já não é bom você perder o seu cônjuge, pior ainda é você ficar com filhos pequenos. E ele disse que ele entrou ali no velório, e Deus falou para ele, falou, Deus, o que eu vou compartilhar aqui, o que eu vou ler? E Deus falou para ele, olha, vai para Romanos, a minha vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Agora eu te pergunto, precisa ter muita convicção do amor de Deus para você ver sua esposa no caixão e crer. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável quando eu estou fechando um negócio novo. É boa, perfeita e agradável quando eu estou entrando no meu carro zero. É boa, perfeita e agradável quando eu acabo de inaugurar uma casa nova. É boa, perfeita e agradável quando está tudo bem comigo. Mas também é boa, perfeita e agradável quando aparentemente, diante das circunstâncias, eu não consigo entender. E a gratidão que Paulo está expressando aqui é uma gratidão que já não depende mais das circunstâncias, mas da convicção do quanto você é amado por Deus. E qual que é o problema? O problema é que chega o dia mau e a gente começa a checar o amor de Deus. Entende? Chega o dia mau e nós atribuímos a Deus. É interessante porque chega o dia mau e a falta de gratidão muitas vezes é porque no dia mau nós passamos a achar que é Deus que está nos castigando, ou que de alguma forma você merece aquilo. Já viu isso? Tenho certeza que nunca aconteceu com você, mas você começa a fazer previsões negativas, aí você começa a checar a sua vida, e você fala, não sou tão fiel assim a Deus, até que eu mereço isso. Olha, as coisas não estão dando certo aqui, mas até que eu mereço essa circunstância acontecer comigo. Por quê? Porque e Paulo, ele tinha uma profunda revelação do quanto ele era amado. Agora eu te pergunto, tem coisa pior que isso? No dia da crise, que já é o pior dia, aí agora é o dia que você precisa mais da graça de Deus.
mais de entender que você é amado. Justamente no dia da crise, você resolve ouvir a mentira do diabo, que você não é amado por Deus, que aquilo deveria mesmo acontecer com você, ou que Deus ama as outras pessoas, mas não ama você, ou que algum pecado que você cometeu está gerando aquilo na sua vida. E aí, além do tormento da crise, você tem o tormento agora da mentira do diabo. Isso é horrível. Mas quem caminha na gratidão, quem só pode ser grato, quem entendeu o quanto ele é privilegiado. Eu te disse aqui de dar um carro, e todo mundo seria grato por dar um carro. Mas a Bíblia, todas as vezes que ela fala sobre ter um coração grato, ela nos leva, e o salmista diz: Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Porque todas as vezes que a Bíblia nos convida à gratidão e à alegria, a Bíblia está te lembrando do seu futuro. A Bíblia está dizendo: você pode ser grato, apesar de todas essas circunstâncias, você pode acordar, abrir os seus olhos e ter motivos para ser grato ao Senhor. Por quê? Porque Ele te salvou, Ele te encontrou quando você não tinha nada. É interessante que eu acho que nós fomos muito baseados na lei, achar que você só tem algo de Deus se você orar muito, se você jejuar muito, se você se intensificar muito. Não é essa a nossa mentalidade. Eu só tenho algo de Deus se eu fizer isso ou aquilo. É interessante que eu estava orando ontem e Deus falou para mim: Dênio, qual foi o maior presente que você já recebeu? Eu te pergunto, qual foi o maior presente que você recebeu? Eu respondo com muita facilidade: o maior presente que eu recebi foi a obra de Cristo. Cristo na cruz, morrendo no meu lugar. E aí Deus perguntou para mim uma pergunta que eu achei interessante. Deus me perguntou: Dênio, quantas vezes você jejuou para que eu pudesse te encontrar? Quantas vezes você orou quando você ainda estava no pecado para eu te encontrar? Você já encontrou alguém? Você foi em algum churrasco de família, está todo mundo bebendo, aí você chega para o camarada que é o pior da família, ele fala: não estou bebendo hoje não, porque eu estou de jejum. Alguém já viu em alguma balada eles colocarem uma placa: sopa para quem está de jejum? Faz sentido isso? Você já viu alguém falando: olha, nós estamos fazendo essa rave aqui, o pessoal está tudo jejuando para Deus encontrar eles? Eu nunca vi isso, mas eu já vi gente voltando de rave que foi encontrada por Deus. Ele nem estava pensando em Deus, ele nem estava desejando Deus, ele nem tinha expectativa em Deus. Eu, quando fui encontrado por Deus, eu nem tinha desejo de Deus, foi Ele que me achou, Ele que me encontrou. Eu não fiz nada para isso. Pastor, o que tem a ver? O que tem a ver é que agora você precisa de entender que você é grato, e tudo que você precisa já foi liberado, já aconteceu. A obra de Cristo é algo mais sublime que podia acontecer com você. E agora nós somos gratos porque a fonte da nossa gratidão é saber: eu sou amado, Deus me ama, eu sou amado por Deus. Eu não sei porquê, eu não fiz nada para merecer, mas Ele me encontrou e me amou. Eu te falo, pode parecer muito simples, né? Mas a revolução do Evangelho é quando você entende que você é amado. A revolução do Evangelho é o entendimento do que é aquela cruz. A revolução do Evangelho é a clareza que Deus não é bobo. Nem você trabalha por algo que não te dá salário no final do mês, nem você trabalha por algo que é uma recompensa barata. Nós sempre falamos para os jovens do nosso meio: se preserve, porque as pessoas gostam daquilo que tem valor. Nós sempre falamos para as moças: se o rapaz não consegue te esperar, então ele não merece casar com você, porque aquilo que tem valor merece ser esperado. Agora é interessante porque você sabe, e todo mundo está disposto a pagar preço por algo que tem valor. Eu te digo, você acha que Cristo pagaria todo aquele preço por algo que não tem valor? Você acha que Jesus pagaria todo aquele preço por algo que fosse sem valor? Claro que não. Quando você entende que você é amado, o sentimento de gratidão toma o seu coração. E é interessante porque quem caminha na gratidão, ele sempre vai se sentir em dívida para com as pessoas. Quem é grato sempre se sente em dívida. Interessante que hoje eu estava aqui, aí mais cedo tinha uma das crianças das nossas comunidades aqui, e ela passou por um processo difícil recente, e ela falou para alguém: ó, estou com vontade de comer cachorro quente. E aí eu ouvi, eu falei: nossa, tem um monte de coisa para fazer. Mas é interessante porque nem tenho muito contato com ela, mas eu tenho uma dívida de gratidão do tanto de amor que Deus já colocou em mim.
Quando você entende esse nível de amor, você vai sentir em dívida com as pessoas, não porque as pessoas são boas com você, mas porque você tem algo transbordando dentro de você. Você se sente na dívida de dar às pessoas algo que Deus te deu. Eu falei, eu posso fazer. Você sente em dívida de ajudar o outro, você sente em dívida de perdoar o outro, por quê? Porque você percebe, não, peraí, esse amor é muito grande. Agora Jesus, que era alguém extremamente grato, Jesus era grato porque ele sabia que ele era amado. Jesus tinha convicção do amor de Deus por ele. Quer te falar, não tem vida pior do que você não ter a convicção de que Deus te ama. Não tem vida pior do que você não ter a convicção. Eu quero falar, sabe qual é o grande trabalho do diabo? Sabe qual é o maior trabalho do diabo? É não deixar que você tenha uma experiência com Jesus como seu Pai. O maior trabalho do diabo é para que você não tenha a revelação em plenitude do poder da cruz. E aí mesmo que você se converte, você vive uma vida que é uma vida medíocre, no sentido de que você não desfruta de tudo que a cruz te deu de privilégio. É não desfrutar de tudo que a cruz te concedeu. Jesus, ele sabia que ele era amado, que ele tinha um coração grato, mesmo em momentos de aparente crise e adversidade. A atitude de Jesus era chocante, por quê? Porque Jesus sabia que era filho, Jesus sabia quem ele era. Eu te pergunto, você sabe quem você é? Se você souber quem você é, a sua vida tem um tom de gratidão diferente, sua vida tem um tom de alegria diferente. Quando a gente descobre quem a gente é, você vai viver alegre e grato. E aí quando nós olhamos Jesus, abra sua Bíblia lá em João capítulo 11, verso 42, Jesus tem algumas passagens que ele tinha tudo para não ser grato, mas porque ele sabia que era filho, ele manifesta a gratidão. João 11, 42, João capítulo 11, 42, olha que Jesus disse: eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E eu tenho dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus, a Bíblia fala de uma menção de Jesus chorando, foi quando ele perdeu seu amigo Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus demora 4 dias para chegar. E quando Jesus chega, ele se depara com uma situação de completo caos. Jesus ele se depara com um ambiente de adversidade, com um morto de 4 dias, um ambiente de tristeza, um amigo morto. É interessante porque a irmã de Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Marta é o símbolo da lei. Marta é o símbolo de alguém que não sabia que era amada, por isso não conseguia ser grata. Marta era o símbolo, e a Bíblia diz que quando Jesus chega, Marta de alguma maneira coloca Jesus na parede. Marta fala: mas o Senhor podia ter vindo antes, o Senhor podia ter chegado aqui antes. Eu mandei gente dizer que ele já estava doente, e o Senhor chega aqui. Olha a arrogância de Marta, olha que atitude ingrata diante de Jesus. Eu te falo, mesmo que meu irmão tivesse morrido, só de ter Jesus lá para me consolar, já seria o melhor consolo que existe. Marta, quando Jesus chega, ela quer transferir a responsabilidade da ingratidão dela ao fato de que o irmão havia morrido e de que Jesus tinha demorado muito para chegar. Ela transfere o coração ingrato dela. Mas por que, pastor, o coração dela era ingrato? Porque ela não tinha convicção de que era amada. A falta de convicção de que ela era amada gerou nela o sentimento de que Jesus chegou muito tarde, Jesus podia ter me atendido mais cedo. Certamente Marta, antes de Jesus chegar, com a morte de Lázaro, ela discutiu e falou: olha, Jesus já fez para outros, mas para nós ele está chegando atrasado. Jesus já moveu e já ressuscitou outras pessoas, mas para nós ele está sendo tardio. E aí quando Jesus chega, então, a Bíblia diz que Marta está presa em muitos afazeres, e ela coloca Jesus na parede dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes. Marta aponta para a lei, para alguém que nunca está satisfeito, alguém que nunca é grato. Sabe por quê? É alguém que baseia o amor de Cristo pelas circunstâncias que ele vive. Agora Maria é o símbolo da graça. Maria é o símbolo de alguém que sabia que era amado. É interessante porque quando Lázaro morre, Jesus chega. A Bíblia diz que Marta está presa a muitos afazeres. Ela coloca Jesus na parede, ela quer culpar Jesus.
E é interessante, sabe por quê? Porque na lei você sempre vai querer encontrar um culpado para o seu problema. Na lei nós sempre queremos transferir o problema. Eu vou te falar algo: transferir problema nunca resolveu o problema. Adão é o símbolo disso. Transferir para a igreja, transferir para o pastor, transferir para o líder, transferir para o patrão, transferir para a esposa, transferir para os filhos nunca foi resolução. Mas a Bíblia diz que Maria sabia que ela era amada. Sabe o que Maria faz quando Jesus chega? Maria larga tudo e Maria vai aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Maria fica ali recebendo as palavras de Jesus. Sabe o que para mim, hoje meditando nesse texto, soou? Parece que Maria tinha esquecido que o irmão morreu. Parece que havia um sentimento de tanta gratidão, porque Jesus estava ali. Eu sou filha dele, eu sou amada por ele. A minha visão hoje, enquanto eu estava orando sobre isso, é que parece que Maria tinha esquecido que o irmão tinha morrido. O irmão morto tinha virado segundo plano diante de estar na realidade de ter Jesus na sua casa. Na graça, você minimiza os problemas e você maximiza o amor de Deus por você. Quando você entende que você é amado, automaticamente os problemas perdem o sentido. É por isso que quando nós nos reunimos aqui, há uma loucura. Porque quando nós somos uma igreja que sabe que é amada, não interessa o que você tem passado, não interessa o que você tem vivido, mas aí você fala: ah, pastor, mas assim está muito fácil, eu esqueço de tudo e me volto para Jesus. Mas sabe por quê? Marta não tinha convicção de que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Jesus disse: cadê? Vamos lá, eu vou ressuscitá-lo. Sabe o que Marta responde para Jesus? Eu sei, Senhor, que no dia da ressurreição todos voltarão a viver. O legalista, no fundo ele está cobrando Deus e os demais, mas não há uma convicção de que ele é amado. No fundo ele nem tem certeza de que Deus vai liberar aquilo. Mas quero te falar, quem é como Maria, ainda que ele está passando adversidade, ele está descansado. Fala: Jesus está aqui. Como eu sou filho e Jesus está aqui, você pode ter certeza, meu problema vai ser resolvido porque eu sou amado. Meu problema vai ser solucionado porque Ele me ama. Meu problema, aí eu não preciso de transferir a culpa para o outro, eu não preciso de encontrar um culpado, eu vou diante dele, e eu nem preciso de valorizar o problema. Sabe qual é o problema da ingratidão? É que toda pessoa ingrata tem a capacidade de maximizar problemas, de fazer com que os problemas se tornem grandes. Falar, tem uma solução que é maior que todos os problemas: Cristo ressurreto, poder de Deus para todo aquele que crê. Esse é o maior poder. Agora, Marta, ela se prende a encontrar o problema, a encontrar onde está. É interessante quando a Bíblia diz presa a muitos afazeres. Certamente que Marta, ela tinha tentado fazer um monte de coisa para resolver o problema. Ela tinha tentado executar uma série de coisas para resolver aquilo que ela precisava na hora. Eu quero te dizer, não é o seu muito fazer. E aí sabe o que Jesus disse no final? Marta, Marta. Você sabe, e a pastora Luísa sempre diz isso, quando a Bíblia menciona duas vezes o mesmo nome, você lembra quem ouviu duas vezes também o nome de Jesus? Você lembra de Saulo? Quando ele estava no caminho de Damasco, o que Deus disse para ele? Saulo, Saulo. É igual mãe quando diz, né? Dênio, Dênio. Ou quando chama por nome completo, né? Quando mãe te chama pelo nome completo, Dênio Fernando Lara Júnior, ele fala: meu Deus, o negócio está feio, nem vou. Deus fala: Marta, Marta, olha, você está presa a muitos afazeres, mas Maria escolheu a boa parte. Sabe qual a parte que Maria escolheu? A parte de descansar no amor de Jesus, a parte de entender que ela era amada e de ser grata. E aquilo, você pode ter certeza, aquilo atrai. Por que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte? Porque a boa parte é descansar no quanto você é amado. A boa parte é você estar descansado. Eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi a descansar. Tenho aprendido, porque cada dia nós vemos um novo desafio. Mas sabe no que eu descanso? Não é porque eu jejuo demais, eu não descanso porque eu tenho uma vida santa demais, eu não descanso porque eu sou bom demais, ou porque eu tenho capacidade. Sabe no que eu descanso? Nesses dias, nós estamos em dias com tantas necessidades da nossa nação, mas você não precisa ficar como Marta, preso no jugo da lei, querendo fazer tudo. Não, você pode viver como Maria, descansado. Sabe do que Maria estava descansado? Jesus me ama. Eu te pergunto, tem alguma coisa mais poderosa para você descansar do que no amor dele?
Jesus então, é interessante porque Jesus, nesse contexto, agora então ele vai declarar sobre a vida de Lázaro. Ele chega lá sendo questionado, o melhor amigo morre, ou o grande amigo, ele está no momento de adversidade, de problema, de crise, e aí a hora que ele chega lá é interessante, porque eu li aqui com você o que Jesus diz. Jesus se apresenta diante do Pai, e ele diz: eu bem sei que sempre me ouves. É interessante porque a gratidão sempre vai preceder o sobrenatural na sua vida. Pessoas ingratas nunca desfrutam de coisas sobrenaturais de Deus. Pessoas ingratas nunca desfrutam de um favor extraordinário de Deus. A ingratidão tem o poder de fechar a porta da bênção e do sobrenatural. Agora, Jesus sabia quem ele era e que ele era amado, e ele chega e disse: eu bem sei que sempre me ouves. Jesus agradece ao Pai pelo que Lázaro nem tinha vindo à vida ainda. Jesus foi grato porque o Pai o ouviu. Parece um agradecimento simples demais, mas quando você entende que você é amado, é interessante, você vai aprender a ser grato quando você descobrir o quanto você é amado. Você vai aprender a ser grato quando você descobrir o favor que está sobre você. Jesus estava num momento de caos, catástrofe, morto, sepultado, 4 dias, problema. Mesmo assim, no meio de tudo isso, Pai, obrigado. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí tem 3 blocos de oração, sobretudo 3 tipos de oração. A oração que coloca Deus como centro, a oração que nos coloca como centro, e a oração coloca o outro como centro. A oração que coloca Deus como centro nós chamamos de intimidade. É a oração que nós nos voltamos a Deus. A oração que me coloca como centro nós chamamos de petição. São as orações que eu me coloco diante de Deus, mas eu sou o centro da oração. E a oração que coloca o outro como centro é a oração de intercessão. É quando eu estou intercedendo a favor de alguém. Esses 3 tipos de orações, eles precisam ser orados e você pratica eles constantemente. Mas no primeiro bloco de oração, que é a oração que coloca Deus como centro, há 3 grupos de oração nessa oração: ações de graça, louvor e adoração. Diga ações de graça, diga gratidão, louvor e adoração. Louvor e adoração. Pastor, o que é adoração? Adoração é adorar a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz. Adoração é o nível mais profundo da oração que tem Deus como centro. Adoração é colocar Ele: Senhor, obrigado por quem Tu és, pela beleza de quem Tu és, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por quem Tu és. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem Tu és. Adoração é quando você esquece de você. É por isso que domingo eu quero te fazer um apelo: chega aqui antes das 6. Por quê? Porque um culto tem a ver com a sua entrega. Deus só pode te entregar aquilo que você entregou para Ele. Por isso você precisaria chegar um pouco antes e aquecer o seu espírito, porque o que você vai ter de um culto daquilo que você entregou para Deus. E o nosso momento de adoração é o momento que você esquece de você, esquece dos seus problemas, você esquece que você tem conta para pagar, e você se volta somente a Ele. Isso é adoração, é quando Deus é o centro. O louvor, descendo o degrau da mais profunda para a mais rasa. O louvor é adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prospera. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enriquece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor multiplica. O Senhor é o Deus que faz todas as coisas. O Senhor é o Deus que pode me transformar. O Senhor é Deus. Isso é louvor, é adorar a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza. É interessante porque a gente pratica muito louvor e adoração, mas o princípio da oração que coloca Deus como centro não é nem louvor nem adoração. Se chama ações de graça, gratidão. Pastor, o que é gratidão? É louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Louvor é adorar: Senhor, obrigado porque o Senhor cura, obrigado porque o Senhor prospera. Isso é louvor. Gratidão é falar: Senhor, obrigado porque esse mês eu comprei um carro novo. Senhor, obrigado porque a minha saúde, eu tenho feito check-up, ela está em dia. Senhor, obrigado porque o meu casamento está harmonioso. Entendeu? Gratidão é uma oração específica daquilo que Ele tem feito na sua vida. E o Senhor compartilhou comigo: nós praticamos muito pouco a oração de gratidão. Nós enumeramos muito pouco o que Deus tem feito nas nossas vidas. Você devia todos os dias acordar, e a primeira coisa, enumerar aquilo que Ele tem realizado, tintim por tintim, coisinha por coisinha, das pequenas às grandes. Isso é resultado de um coração grato.
Mas é interessante que Jesus, lá em Marcos capítulo 6, eu poderia falar aqui de várias vezes que Jesus foi grato ao Pai, em momentos que ele não poderia ser grato. Talvez você olhe alguém e fala: pastor, fulano é grato a Deus porque ele tem motivos para ser grato a Deus. Olha o emprego que ele tem, olha o salário que ele ganha, olha o casamento que ele tem motivos para ser grato a Deus. Eu estou te dizendo, não meça o amor de Deus por você de acordo com as circunstâncias. Quem não mede o amor de Deus de acordo com as circunstâncias, também não é grato de acordo com as circunstâncias. Ele é grato porque ele tem um coração agradecido. Lá em Marcos capítulo 6, verso 38, Marcos 6, 38, a Bíblia diz: e ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Marcos 6, 38. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Aqui tem um outro momento de adversidade que Jesus está enfrentando. Jesus está diante de uma multidão, e ele tem 5 pães e 2 peixes. Você imagina você fazendo uma oração e dizendo: Senhor, eu preciso de alimentar uma multidão, e aí Deus te dá 5 pães e 2 peixes. O que você fala? Você fala: Senhor, eu preciso de pagar as contas do mês. Você tem 10 mil de conta para pagar. Aí Deus te manda 50 reais. Para ser mais exato aqui, 5 pães e 2 peixes é bem quebrado. Deus te manda 45,50. E aí você pega os 45,50, olha aqui para mim. O que alguém que tem 10 mil de contas para pagar vai fazer com 45,50? Seja sincero, qual que é a sua atitude? É de murmurar, é de amaldiçoar, é de enxergar que ainda falta R$ 9.954,50. Você vai enxergar o que não foi ainda. Mas é interessante porque Jesus tinha um coração completamente grato. Quando ele precisa de alimentar uma multidão, Deus dá 5 pães e 2 peixes, que completamente fora daquilo que ele precisava, mas ele entendeu a gratidão e saber que eu sou amado tem poder de despertar o sobrenatural. Pai, graças eu te dou. Ele disse aqui na oração dele, levantou o céu, abençoou e partiu os pães. Qualquer um retrucaria com um bom resmungo, e um resmungo merecido. É uma multidão, 5 pães e 2 peixes, não vai fazer diferença. Mas Jesus não, ele abençoou aquilo que tinha grande potencial para ser amaldiçoado. Jesus abençoou aquilo que tinha um grande potencial para ser amaldiçoado. Jesus foi grato por aquilo que a maioria de nós não seríamos gratos. E a gratidão como estilo de vida vai nos levar a ser grato por tudo. Eu sei que hoje você está aqui e talvez você esteja com as suas dificuldades, mas eu não sei se você sabe, quase 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Quase 50% da população brasileira não consegue ir ao banheiro da forma que você vai, apertar a descarga. Não consegue tomar banho como você toma. Hoje eu fui comprar esse cachorro quente para essa criança, foi interessante porque ela chegou, e aí nós chegamos, e aí eu comprei também para os irmãos dela. E ela foi toda preocupada em que os irmãos estivessem também. E ela sentou, ela estava com muita vontade de comer, ela deu uma mordida. E aí o outro disse: mas você já comeu, a gente ainda não agradeceu. E aí foi interessante a oração de gratidão pelo cachorro quente, porque para você pode parecer algo muito simples, mas tem gente que dorme meses com vontade de comer um cachorro quente. Alguém que entende o poder da gratidão, ele sempre está olhando 5 pães e 2 peixes, ao invés de olhar a grande multidão. Ele está olhando: Deus, obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito, obrigado por aquilo que o Senhor já tem dado. Quanto maior, e é interessante porque Jesus ele abençoou o que tinha um potencial para ser amaldiçoado. E quanto maior o objeto de gratidão, mais dificuldade nós temos. É como se de alguma forma nós pensássemos: Deus não precisa da minha gratidão. Ou de uma maneira completamente ingrata, nós olhássemos o tempo inteiro para aquilo que Deus tem nos dado e olhado como se fosse muito pouco. Eu quero te dizer, o que Deus te deu não é muito pouco. O que Deus te deu foi o próprio Filho cravado na cruz. Isso não é uma mensagem para novo convertido.
Isso não é uma mensagem para alguém que ainda não conheceu Jesus. Eu quero te falar, o maior de todos os presentes Deus já te deu. E Paulo diz, olha, se Ele já te deu Jesus, Paulo está falando assim, acorda. Eu imagino que Paulo está dizendo, olha, para de ser bobo, para de viajar. Se alguém te deu um filho dele, acaso ele vai poupar alguma coisa por amor a você? Se alguém te entregou um filho, Paulo está dando uns tapas na cabeça dos irmãos, falando, irmão, acorda, pelo amor de Deus, sai da sua ingratidão, sai desse ambiente de falta de percepção. Se Ele entregou Cristo por você, não há nada que Ele não possa fazer por amor a você. O amor dele é medido na cruz. No Calvário estava o Filho pregado na cruz, e Ele estava dizendo, eu te amo. É isso, é essa gratidão. Agora é interessante porque nós perdemos a pureza de ser grato por coisas pequenas. Nós perdemos a pureza de ser grato por coisas que são simples. Se você está andando, seja grato. Tem pessoas que não andam. Você não pode andar e você tem uma família, seja grato. Tem famílias que abandonam pessoas. Se você está casado, seja grato pela sua esposa. Se você está passando dificuldades no casamento, seja grato se você tem uma igreja de pessoas que podem te ajudar. Se você está com dificuldades financeiras, mas tem uma profissão, seja grato, daqui a pouco as coisas vão melhorar. Entende? A grande questão é, se você tem comida na sua casa, se você tem água, seja grato por isso. Tem pessoas que não têm isso. Você precisa de se mover em gratidão. É assim que Jesus se movia, em coisas simples, coisas pequenas. Jesus conseguia enxergar, Pai, graças eu te dou porque o Senhor me ouve. Você já foi grato a Deus porque Ele te ouve? Você imagina Deus te ouvir? E eu vou falar, muitas das nossas orações, assim, deve ser um negócio terrível de ouvir. Um grande avalista diz que as nossas orações, muitas das nossas orações parecem mais conselhos para Deus. Agora você imagina Deus tendo que ouvir conselho seu. Quem tem filho pequeno, como é difícil. Quando criança vai crescendo, ela quer te retrucar de um negócio que ela não entende, é complicado. E aí, agora Deus te ouve. Você agradece, Senhor, obrigado que o Senhor sempre me ouve. Você já foi grato? Olha aqui para mim, você já foi grato? Gratidão, eu estou te falando que é um sentimento de alegria. Às vezes é misturado com choro. Você já sentou? Irmãos, eu tenho a graça de andar com um pai extremamente grato. Meu pai é alguém extremamente grato. Toda oração de refeição na nossa casa, em algum momento foi passar de raiva. Hoje a gente gosta muito, mas é comum meu pai começar a orar e essa oração durar 15, 20 minutos, dele olhar a comida, erguer as mãos e começar a chorar sem parar. Aí você fala, por quê, pastor? Porque tem um sentimento de gratidão. A gratidão. Às vezes minha filha está dormindo, eu vou lá dar um beijo nela, me vem um sentimento de gratidão. Eu falo, Senhor, obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor não precisava de provar nada, porque Cristo já é a prova da sua bondade. Mas obrigado, porque o Senhor é bom. Às vezes eu fico meditando acerca da igreja, acerca daquilo que Deus faz na minha vida. Eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você já chorou olhando a sua vida? Eu não estou te falando de um choro. Ah, pastor, não tem nada bom. Então, quero te falar, você está completamente enganado. Tem sim muitas coisas que Deus tem feito ao seu favor. Tem sim muitas coisas que Deus tem liberado ao seu favor. Tem sim, não espere essas coisas, é mentira do diabo. Não espere essas coisas espetaculares que a sua mente diz que precisam de acontecer para você ser grato. Não, comece a ser grato hoje. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele foi grato ao Pai. O que aconteceu? Depois ele disse, Lázaro, vem para onde? O que aconteceu com Lázaro? Agora, Jesus começou tudo aonde? Gratidão. Jesus foi grato, abençoou os pães e os peixes. O que aconteceu com os pães e os peixes, meus irmãos? Foram multiplicados, porque a gratidão tem poder de potencializar o milagre de Deus na sua vida. Mas a ingratidão é igual murmuração. Quem é ingrato é murmurador. E aí eu te falo, não tem coisa pior do que dar algo para quem é ingrato. Não tem coisa pior do que se relacionar com alguém que é ingrato. Mas nós achamos que Deus não precisa da nossa gratidão. Pastor, Deus é muito grande. Deus precisa que eu fique agradecendo o tempo inteiro. É interessante porque nesse final de semana nós recebemos muitas palavras poderosas. Nós somos ricamente abençoados. Nós, nesse final de semana, vários pastores que nos inspiram. Mas eu
pergunto, será que alguém ao término da conferência foi lá agradecer o pastor Dênio? Ô pastor, obrigado por essa conferência, obrigado pela preocupação, trouxe o pastor Aloysio, ministrou para nós, pastor Almir, nós estamos aqui. Você acha que alguém foi? Eu não perguntei para ele, mas muito provavelmente que não, porque quanto maior você acha que alguém foi agradecer o pastor Aloysio? O pastor Aloysio ministrou, você acha que alguém saiu correndo e falou, não, preciso pegar ele? Qual que é o nosso sentimento? Não, ele nem me conhece, não vai fazer diferença para ele, não vai mudar nada. Eu fui ricamente abençoado por essa palavra, mas sinceramente não vai fazer diferença para ele. Quero te falar, talvez não faça diferença para o pastor Aloysio a sua gratidão, mas faz diferença para você. Não faz diferença para ele, não muda nada para ele talvez, ainda que eu acho que mude sim, mas não muda nada para ele, mas para você muda tudo. Ser grato a Deus não muda quem Ele é, não muda o amor dEle por você, mas muda quem você é e a visão que você tem dEle. Por isso, você não pode deixar de se mover em gratidão. O amor, ele te levará a olhar para a cruz e para entender o quanto você é amado. O resto se torna pequeno perto disso. E agora, quando eu olho para a cruz, eu me sinto devedor das pessoas. Quando eu olho para a cruz, eu me sinto em dívida para com as pessoas. Quando eu olho para a cruz, agora eu percebo que eu tenho motivos de sobra para ser grato a Deus. E é interessante porque eu vou te passar um vídeo. Cientistas há um tempo atrás fizeram um estudo sobre o poder da gratidão. Eles descobriram que a gratidão, como eu estou dizendo, além de ter um poder espiritual, a gratidão tem um poder fisiológico. Quando você agradece alguém, você é grato por alguém, enzimas são liberadas no seu cérebro que te traz alegria. Só consegue ser alegre quem é grato. Quem é grato pela família, quem é grato pela casa, quem é grato pelo trabalho, quem é grato pelo que tem. E aí eu quero te falar, você quer mudar as circunstâncias que você está vivendo? Seja grato. Você quer mudar o seu casamento? Seja grato. Você quer mudar as suas finanças? Pega o seu salário no início do mês, separa a sua contribuição, que é do Senhor, e fala, Senhor, graças eu te dou por esse salário. Alguém vai falar, mas é 5 pães e 2 peixes, não dá nem para pagar suas contas. Mas você vai falar, eu creio que tem um poder sobrenatural que flui da gratidão. Alguém que te serve. E os cientistas, é interessante porque eu vou passar aqui o vídeo para você, é uma pesquisa real. E eles chegaram à conclusão que é impossível alguém ser infeliz e grato ao mesmo tempo. Não tem como alguém ser infeliz e grato ao mesmo tempo. Quantos aqui querem ser infelizes? Tem alguém que quer ser infeliz? Pastor, eu quero ser infeliz. Ninguém. Pastor, qual que é a chave de não ser infeliz? Você ser grato. Não tem como ser infeliz e ser grato ao mesmo tempo. E aí, quando nós entendemos esse poder, nós estamos caminhando para um final de ano. E eu quero te desafiar a cada semana algo. Mas essa semana eu quero te desafiar. Olha aqui para mim. Eu quero que essa semana eu quero te fazer um desafio. Nós voltamos agora a fazer séries. Você sabe, nas séries nós não queremos só que seja uma palavra de gratidão, mas se você abrir o seu coração, você pode colocar desafios em práticas. Eu quero te fazer um desafio de você enumerar as pessoas que você precisa ser grato. Gente que está no seu cotidiano que você precisa ser grato por elas. Não é comum você receber mensagem das pessoas agradecendo você. Você sabe, não é comum. Não é comum filhos agradecerem os pais. Não é comum pais agradecerem os filhos. Não é comum o marido agradecer a esposa. Não é comum a esposa agradecer o marido. Isso não é comum. A gratidão é algo que não é comum. É por isso que nós vivemos muitos ambientes infelizes. Eu falo para os irmãos, nós temos uma folha aqui de mais de 20 irmãos que trabalham conosco. Mas é interessante, tem uma pessoa que recebe, e não é da pessoa que mais recebe do nosso meio. Toda vez que ela recebe, ela formula um texto e manda. Agora é interessante porque a gratidão abre portas. A gratidão produz constrangimento. Quando você acha que você sempre está em dívida para com outro, você sempre vai se colocar no lugar de que, poxa, eu estou em dívida. O que eu posso fazer? Mas não é porque o outro está te devendo, não. É porque tem tanto amor de Deus dentro de você que a sua dívida é primeiro para com Deus. Você fala, eu tenho que transbordar isso aqui em alguém. Eu tenho que fazer com que essa gratidão seja transbordada em alguém. Nos lugares que eu como, eu gosto de saber quem faz a comida. Eu gosto de saber quem é que faz o que eu estou comendo ali.
Quando é bom, eu gosto mais ainda. Eu gosto de entrar lá, eu gosto de reconhecer, eu gosto de ser grato. Eu quero te convidar essa semana a você numerar as pessoas que você precisa ser grato. As pessoas que você precisa. Talvez você trabalhe numa empresa e já agradeceu o seu chefe. Você não sabe o suadeiro que é ter funcionário. Você já agradeceu? Você já reconheceu? Você já honrou? Onde no seu local de trabalho você já honrou as pessoas que trabalham para você, seus amigos de trabalho? Na sua casa, você é grato às pessoas? Você tem gratidão? Gratidão e honra parecem a mesma coisa, mas são diferentes. Honra é um princípio que engloba tudo. Gratidão é você não deixar nada passar. Fez algo, eu não vou deixar nada passar. Eu vou ser grato o tempo inteiro. Ser grato ao Senhor é não deixar nada passar. É em todo o tempo. O que Paulo disse: olha, independentemente das circunstâncias, eu sei que eu sou amado e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a atitude de Maria, de ir aos pés do Senhor e falar: ainda que esteja morto há 4 dias, ainda que tudo esteja mal, o Senhor está aqui. Todo o resto se torna pequeno perto da presença dEle. Quantos querem crescer em gratidão? Quantos querem avançar em gratidão? Eu quero colocar o vídeo e depois nós vamos orar pela gratidão. Pode soltar? Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar. Muitos pensam nos seus ganhos materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seríamos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso neste contexto não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo accumbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha, isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia.
A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo. Então, ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão. E termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz.